Ei, gente, no Neuropost de hoje é para falar sobre dependência a exercícios, também chamado de vigorexia. Como funciona essa dependência, doutor? Assim como as demais dependências, é uma hiperestimulação do sistema de recompensa cerebral pelo aumento da liberação, então, de dopaminas, endorfinas, serotoninas, e tudo isso, então, reforçando demais esse circuito de recompensa e, como consequência, o nosso cérebro é inteligente, o nosso corpo tende ao equilíbrio, ele começa a minimizar esse efeito de recompensa. Então, essa pessoa, se não estiver fazendo o exercício naquela quantidade que ela colocou na sua cabeça, ou seja, tem gatilhos mentais envolvidos, ela se sente culpada, ansiosa, irritada, sintomas de depressão, tristeza, né? Sintomas de culpa, sintomas de inutilidade. E, gente, veja que é um assunto importante, né? Ah, doutora, mas e os atletas? É por isso que a gente tá falando sobre isso. Atletas sofrem disso e muitas vezes são os que mais demoram a procurar ajuda terapêutica pelo estigma, né? De não procurar, de não fazer uma terapia, de não entrar com uma medicação, por exemplo. Então a gente precisa falar sobre isso, porque não são só os atletas. Essa semana eu estava conversando com uma amiga da academia que começou a identificar sua ansiedade, sua irritabilidade se ela não fosse para o treino, e principalmente a questão dos gatilhos. Então, tem essa coisa de eu tenho que me machucar, eu tenho que ir até o final, é pelo ódio, eu tô aqui pelo ódio, então eu vou pegar mais força, porque aqui é a minha terapia. Gente, academia não é terapia. Apesar da atividade física fazer muito bem para o cérebro, ainda mais atividade de força, mas esses gatilhos mentais são gatilhos que alguns estudiosos dizem pra gente que tem a ver com culpa interna, tem a ver com, entre aspas, querer destruir o corpo ou querer ter um vigor muito grande acima da sua capacidade para compensar algo interno. Então essa culpa, tudo isso é inconsciente, mas a gente percebe por essa questão da transformação do corpo, por essa questão que está muito ligada às vezes a um transtorno de personalidade narcisista ou um transtorno bipolar também está envolvido nesse tipo de comportamento, tá, gente? E aí acaba que por ser uma coisa legal, uma coisa que faz sentido dentro da saúde, a pessoa nunca associa que possa ser uma dependência, nunca associa que o treino pode ser sim o seu açúcar, pode ser sim a sua droga. Então, sim, existe esse tipo de dependência, a gente tem que ficar atento sobre isso. E as transformações, como é que funciona? É terapia mesmo, né? Mudanças de pensamentos desses gatilhos, entender esses gatilhos, tá? Isso a gente descobre aqui na terapia. E, dependendo do nível, entrar com uma medicação se essa ansiedade estiver muito intensa e se tudo isso estiver impactando a sua vida para fora dos treinos, tá certo, gente? Então, cuidem-se, mas cuidem-se com equilíbrio.